câncer de próstata, inicialmente, ele não causa nenhum tipo de sintoma. Essa é uma característica da natureza da doença. Essa doença só causa sintomas quando ela está muito avançada. Então, no início, que é quando a gente tem maior chance mesmo de tratar e ter sucesso no tratamento, no início ela não vai causar sintomas. É por isso que o homem deve buscar um atendimento urológico, mesmo sem sintoma nenhum, para poder verificar se tem algum indício de doença ou não. A frequência com que esse homem deve buscar um atendimento urológico varia de acordo com a idade, né? Quanto mais velho o homem é, mais frequentemente ele deve ir no urologista. Sendo que a partir dos 45 anos é uma idade média que a gente indica, então a partir dos 45 anos é bom o homem procurar um urologista para fazer o atendimento pelo menos uma vez no ano. Como qualquer tipo de doença oncológica, como qualquer tipo de câncer, o histórico familiar é importante. No caso de câncer de próstata, quanto mais parentes o homem tem que teve o diagnóstico, que teve o passado de câncer de próstata, maior é o risco dele ter também o desenvolvimento dessa doença com o passar do tempo. Por exemplo, o homem que tem um pai, né, o pai dele desenvolveu câncer de próstata, ele tem maior risco. Esse risco pode aumentar até 4 vezes, por exemplo. Ou ele teve o pai e teve um tio, o irmão do pai dele também teve, o risco aumenta mais ainda. Então é um homem que deve ser acompanhado, mesmo se não sentir nada, mesmo se não estiver tendo nenhum sintoma no momento. Então, além do histórico familiar, depende muito da idade com que os parentes tiveram câncer. Um pai que teve câncer, por exemplo, antes dos 60 anos, aumenta bastante o risco do filho ter câncer também mais precocemente. Essa é uma pergunta interessante e que muitos homens têm medo de fazer vasectomia por conta desse tipo de mito, né? Vamos dizer assim, o risco de câncer relacionado à vasectomia. Hoje a gente sabe que o risco não existe, a vasectomia não aumenta o risco para câncer de próstata. A gente tem aí há muito tempo já de acompanhamento de pacientes que fizeram vasectomia ao longo aí de mais de 20 anos, e esses pacientes não aumentaram o risco deles, não tiveram mais câncer porque fez a vasectomia. Então hoje nós sabemos com segurança que não existe relação entre risco de câncer de próstata e vasectomia. O aumento da próstata pode ser devido a vários fatores, entre eles câncer de próstata. Na maioria das vezes, quando a próstata está aumentada, não é por conta de câncer. Normalmente é por doença benigna, é uma doença que a gente chama de hiperplasia, uma hiperplasia da próstata. Ou seja, é um crescimento relacionado à genética, à idade, outros fatores como obesidade, etc., que vão trazer alguns sintomas e que vão trazer alguma perturbação na qualidade de vida do paciente, mas que não é câncer. Agora, em algumas ocasiões, em alguns casos, o câncer ele pode crescer e também aumentar o tamanho da próstata. Cabe, durante a avaliação urológica, cabe ao médico urologista fazer esse discernimento, se a próstata crescida é devido a câncer ou não. Na maioria das vezes não é, mas como existe uma chance de ser, é preciso avaliar, mesmo naqueles pacientes que não têm história familiar. O que eu deixo de mensagem final é que aproveitem o mês de novembro, que é um mês de conscientização, é um mês que a gente está focado na análise da próstata, na saúde do homem, né? Na saúde como um todo, não só próstata, mas os outros problemas também, e principalmente na qualidade de vida da nossa população masculina. Eu peço que aproveitem o mês para poder marcar as consultas, né? E quem não conseguir a marcação, porque existe a questão também de quantidade de pessoas, né, de vagas, quem não conseguir tem os meses seguintes. Novembro é um mês de conscientização, mas o ano inteiro a gente faz essa avaliação, então se programe, a gente pode fazer em qualquer momento do ano. O que eu peço é que as pessoas falem para as outras pessoas, falem para o vizinho, para o amigo, né, para o companheiro ali de bar, e divulguem informação que a gente precisa fazer essa prevenção, que é uma doença grave, é uma doença que ataca muito os homens e que leva muito à morte também.